contas pagas e eu não sei o que pode estar acontecendo, se eles estão me hackeando, o que eles estão fazendo comigo, sabe? Então eu fico... Ô, Fabiola, deixa eu fazer uma pergunta. Quantos aparelhos de telefone, celular, computador tu tem em casa? Eu tenho notebook, tenho 2 celulares e tenho o telefone residencial, que eu tenho internet nos 3. Eu tenho uma internet residencial e tenho 2 internet dos 2 celulares. Mas tem hora que eu fico sem nenhuma, assim, e a conta, eu sempre pago em dia minhas contas, e eu peço ajuda na Samsung, eles verificam, falam que não está custando nada. Hoje mesmo eu estava dando opinião num grupo meu do Facebook, acontece isso várias vezes, eu vou escrever bastante coisa, quando eu estou terminando de escrever, some a mensagem e volta para a caixa de notificações. Aí eu vou lá e falo, não, mas está salva a mensagem. Aí eu vou ver, não tá. É como se alguém estivesse me manipulando através da minha internet, sabe? Bom, se tu tá achando que tá sendo controlada, hackeada, invadida, tu vai agora não, né, mas tu vai no máximo possível num daqueles técnicos de informática que pede pra ele formatar teu celular. Pede pra ele formatar sem perder muitas informações, como teu e-mail, essas coisas, teu número. E pede pra ele cadastrar se tiver um vírus, não... Pede pra ele cadastrar o MAC do seu celular no seu roteador. Eu comecei a desconfiar desde 2005, sabe? Que eu sempre compro o último modelo de celular, o Samsung, e renova o modelo, eu vou lá e troco, compro o modelo mais moderno que tem. E aí apareceu assim, Tenal, e ficou aquele escrito, Tenal. E eu não sou uma pessoa que pratico crime para estar sobre pena, sobre, como que diz, investigação. Pelo contrário, eu denuncio essa pessoa criminosa corrupta, né? Então... seria bom você ter um documento probatório em mãos, entendeu? O que seria esse documento? Se você tiver condições psicológicas de se dirigir até a Defesa Civil da sua cidade ou na Câmara dos Vereadores e apresentar o projeto, o Estatuto da Associação, né, que como um projeto de lei ou apoio a essa PL que está acontecendo. Depois eu passo os dados, você me chama no privado, que eu passo para você certinho sobre os direitos neurais, né, porque isso tudo aí envolve hackeamento do cérebro humano, envolve aparelhos de telecomunicação, envolve crime de perseguição organizada, né, por pessoas que são membros aí dessa sociedade discreta, entendeu? Que ficam embadernando a vida das pessoas. Então, a gente tem uma associação embasada com o CNPJ, certinho dentro da lei. Então, né, e eu sofri durante anos com uma vertigem na cabeça, sabe? E eu tinha vertigem de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu virava na cama, minha cabeça rodava. Eu gastei um dinheirão com exames neurológicos, fiquei anos tratando com neurologista, fazendo tudo que eu podia para descobrir o que estava causando essa tonteira, e eles não acham uma razão física, né? Não achava nada de errado comigo. Então eu comecei a pensar que realmente tivesse algum tipo de manipulação com a minha pessoa. Sim, isso é manipulação. Vamos ver se o Vinícius vai querer dar uma palavrinha pra gente aí. Daqui a pouco ele vai fazer a gravação. Se você puder dar o seu relato novamente pra gente deixar registrado, vai ser de grande valia pra gente. E a gente depois vai acertando alguns detalhes pra te posicionar diante da situação, entendeu? Porque se você não tomar uma posição, não se posicionar, digamos assim, para se defender, tanto psicologicamente, quanto fisicamente, quanto eletronicamente, em todos os âmbitos que essa situação aí nos proporciona, o sofrimento vai ser difícil de evitar, entendeu? Então, é por isso que eu estou procurando falar com vocês tudo, porque se tiver acontecendo isso comigo, eu não sei ter certeza, né? E
Então, se eu descobrir que isso está acontecendo comigo, eu vou me unir mais ainda com vocês, entendeu? O que eu puder ajudar, o que eu puder compartilhar com vocês, porque eu acho isso muito injusto fazer isso com a gente. Com certeza, né? É bem... Eu tô sofrendo muito, sabe? Eu era uma pessoa alegre, eu era uma pessoa inspirada, eu era uma pessoa positiva, e depois que começou a acontecer isso, desde o ano 2000, tem 22 anos, vai fazer 23 anos que eu tô sofrendo com essas coisas aqui. Então eu não estou tendo paz, parei de escrever minhas poesias, desisti de publicar meus livros, fiquei uma pessoa reclusa, parei de conviver com amigos, com amigas, porque todo mundo estava acreditando mesmo que eu estivesse louca. E está muito difícil, aqui é uma cidade de interior, não é, como que diz, as pessoas são cabeça pequena demais. E como eu morei em São Paulo 13 anos, e na década de 80 até 91, eu convivi com muita gente bacana, com muita gente inteligente. Eu não tenho muito estudo, mas até catedráticos da USP falavam para mim: você é inteligente, continua seus estudos, as suas poesias são lindas. Mas eu aqui é como se eu tivesse derrotada, sabe? Eu estou me sentindo derrotada, eu estou me sentindo aniquilada. A minha paz de espírito, até meu amor, o único amor que me restou é pelos meus gatos, é minha cachorra. E os meus filhos brigaram todos os 3 comigo, eu ajudo eles financeiramente, eu dou todo mês dinheiro para eles, um bom dinheiro, eu dou um salário para cada um. E eles ficam contra mim. Outro dia mesmo, o mais novo, que está com 33 anos, eu fui lá e falei: mas como? Você não me dá razão? Ele disse: não te dou razão, bem cruelmente comigo, duro. E aquilo foi como se eu tivesse levado uma punhalada no meu peito, sabe? Eu estou muito sozinha aqui. Sim, não, tenha paciência, respira fundo, aguenta firme aí. A gente vai também dar os nossos depoimentos aí, né? Espero que você consiga se identificar com alguma coisa e algumas palavras também que possam te ajudar, né? Alguns conselhos aí, o pessoal daqui a pouco a gente vai interagir. O Vinícius quer dar uma palavrinha. Seja bem-vindo, boa noite, Vinícius, Everton, pessoal que chegou depois aí, pode ficar à vontade. Oi, boa noite, vou dar uma palavrinha sim. Boa noite para todo mundo que está presente mais uma vez. Eu sou o Vinícius Rodrigues aqui da associação, sou secretário da Associação Nacional aí de Apoio às Vítimas de Tortura Psicoeletrônica. E para a gente formalizar, hoje é dia 17 de fevereiro de 2023, eu sou do estado do Rio de Janeiro, tenho 34 anos de idade e sou aí vítima aí do gangue stalking, da assédio organizado e das tecnologias psicoeletrônicas há muito tempo, há décadas. É difícil até precisar quando foi o início da coisa. Tá, mas acho que todo mundo aqui já me conhece, já falei bastante, só para formalizar. E vou estar passando a palavra aqui para o presidente Franci, ou se o Franci já quiser dar a palavra também para nossa amiga nova aqui, a Fabiola Martins, que está chegando. Eu vou pedir todo mundo aí para fazer uma acolhida bem bacana para ela, né? Porque a gente já sabe a situação como que é, a situação de isolamento social, uma situação muito difícil. Então o depoimento dela é um depoimento muito comum, né, para todo mundo aqui. Tá? Então, Fabiola, né? Desculpe, Fabiola, seja bem-vinda. E aqui, sim, cara, aqui a gente procura se unir como se fosse uma família, efetivamente, tá? Então você tá sozinha, mas você aqui com a gente não vai ficar sozinha, tá? Não precisa se sentir sozinha, a gente aqui tem o nosso grupo, tá? Então, isso aí, vou estar passando a palavra para o Franci. Se o Franci quiser repassar para a Fabiola, dar todo o relato dela à vontade, tá? Então você pode dar para a palavra aí, Franci. Boa noite novamente. Só para fazer uma apresentação agora, pessoal aqui. Você vai gravar já, Vinícius? Sim, já estou gravando já peguei até um pouco do depoimento dela, pode prosseguir. Não, desculpa. Sou o Francis, falar um pouco de mim agora, dos meus episódios para deixar registrado aí. Também como denúncia, né? A gente conseguiu aí, depois de algum tempo de luta
e interação com o pessoal que também teve esse mesmo problema em comum, nos organizarmos para poder estar aqui hoje, né? Então, seja bem-vinda à nossa família, né, Fabiola? Você é a pessoa mais importante para a nossa reunião hoje. Sinta-se acolhida, né? Sinta-se amada. Você tem a sua família que está contra você aí, mas nós estamos aí nos apoiando, né, conforme as nossas também limitações, as nossas condições, mas estamos numa luta constante, né? Muitas vezes desgastante, muitas vezes humilhante para muitos, né? Mas graças a Deus a nossa força de vontade de vencer é maior do que a nossa tristeza que tenta nos derrubar, né? Então, eu passei por tortura, digamos assim, desde quando eu era pequeno, né? Eu sinto que eu vejo hoje, assim, olhando para dentro de mim, que meus pensamentos estavam em certas fases da vida bastante aleatoriamente invadindo a minha mente, né? E ao tempo que eu fui me conhecendo, eu fui ficando cada vez mais desconfiado disso, né? Depois de adulto, aí com 35 para 36 anos, eu acordei no meio da noite com um barulho de televisão dentro da cabeça, procurando um chiado de sintonização de canais, até, eu acredito, eles fazerem a sincronização com as ondas aí tecnológicas, com a tecnologia, né? Os transmissores que enviam aí esse tipo de mensagem subliminar inaudível dentro da nossa mente para tentar nos induzir a ser uma pessoa triste, a ser uma pessoa depressiva, a ser uma pessoa solitária, a ser assim, nosso lado tenebroso, nosso lado sombrio, né, os nossos medos sempre aflorados, né, a nossa vontade de experimentar a vida que é inviável, né, digamos assim, aquela tentação para tentar conhecer aquilo que está oculto, né, sempre tentando dominar a minha mente. E aí, com o tempo, depois disso eu tive um surto, né, trabalhando na Claro, eu era um dos melhores analistas lá, analista NOC, né, operação de rede externa, cuidava da rede da cidade, muitas vezes caía um transmissor lá e derrubava a conexão do pessoal, eu ia lá e fazia análise para ver o problema e acionava o pessoal da rua para ir lá fazer manutenção, né? Então dentro disso eu consegui me desenvolver bem no campo das telecomunicações, mas devido ao crime de stalking aí, calúnia, difamação, esse rito, né, digamos assim, todo esse procedimento para poder deixar uma pessoa fora de si começou a se intensificar, né, na minha vida profissional também. Eu acabei perdendo o emprego, né, tive alguns envolvimentos com pessoas também que fazem esse tipo de abuso de autoridade, e por eu não querer me relacionar, né, digamos assim, afetivamente com uma pessoa que é filha da minha ex-professora de yoga, era para mim ser um professor também hoje. Fiz o curso lá, estudei robótica, tenho de formação na área de telecomunicações, informática, eletrônica, trabalhei com mecânica, autoconhecimento, fui iniciado na Ordem Rosa Cruz, tocava 4 instrumentos, né, sempre vivia esse mundinho de ilusão aí, tentando satisfazer a minha personalidade, né, achando que isso aí ia trazer algum tipo de crescimento espiritual, né, porque na filosofia deles, você potencializar a sua personalidade mundana, terráquea, né, é o sucesso da vida, né? Então eu tinha isso aí, segui Aleister Crowley, que é um dos piores bruxos aí da história da humanidade, né? E muitos músicos, muitos artistas, né, seguem esse tipo de filosofia, que é a lei de Telemann. E depois eu descobri que o pessoal estava ofertando vidas e eu era uma oferta, né? Isso é uma particularidade da minha história. Tem algumas pessoas que se aproveitaram disso aí para tentar me internar, né? Falar que o meu problema era devido a esse tipo de filosofia de vida que eu levava, né? Que eu tinha ficado louco de tanto estudar e tal. E que isso aí começou a me atormentar, né? E depois, com o tempo, eu me tranquei no escritório da firma do meu pai aqui e fui fazer alguns testes com máquina de energia escalar para ver o que era verdade e o que era mentira, né? Eu achei alguns artigos aí sobre energia escalar e controle mental. E aí tinha alguns livros já de ocultismo aqui que ensinavam alguns conceitos de física quântica que, através das sociedades secretas, né, que não tem na faculdade esse tipo de material que eu estudei aqui. E
consegui, né, graças a Deus, aplicar ele aí no aparelho, e o pessoal tentou me internar, tentou me prender, muitas vezes criminalmente. Não conseguiram devido ao embasamento que a gente tinha, por ter feito protocolo na Defesa Civil, na Câmara dos Vereadores, ter instaurado inquérito aqui na Polícia Civil também. Então eu escapei de várias artimanhas que eles tentaram fazer contra mim, né, o pessoal aí que faz abuso de poder. Sequestraram uma vez lá na Praia de Maresias, em São Paulo, né, estava fazendo uma viagem lá, acho que em 2019, 2018, se eu não me engano, no feriadão de 15 de novembro, fui lá com os amigos e eu estava lá de boa, e a pouco começou a chegar um monte de carro, começaram todo mundo que chegava de carro a me stalkear. Eu falei, nossa, eu acho que eu tenho um rastreador também, né? E aí eu comecei a suspeitar do crime, até que chegou um dia que eu consegui gravar a filha da minha ex-professora de yoga, subindo de altar, né, dentro dessa sociedade aí que existe, falando quebra o sangue, extrai o néctar, né? Não posso deixar de relatar esses casos aqui, para que muitos possam refletir ainda sobre, né, a verdadeira natureza desse crime psicotrônico, né? Porque ninguém tortura ninguém por brincadeira, ainda mais no mundo capitalista que a gente vive hoje, né? Sempre tem um interesse financeiro por trás, um interesse material por trás, né? Eu já muito desconfiado disso, né? Não tem dinheiro envolvido por trás dessa doença, por trás dessa perseguição, e foi onde eu entendi que são, assim, as mesmas pessoas que seguiam a filosofia que eu seguia, né? Então eu vi que eu tinha que fazer uma renúncia pessoal do meu padrão de vida atual, né? E foi onde eu comecei a me espelhar em outras filosofias, né, que ensinam a autolibertação, né, da nossa condição humana. Comecei a aprofundar nisso, isso me deu uma grande estrutura para conseguir enfrentar e suportar a situação que a gente passa hoje, né? Então, graças a Deus, né, apresentar um pouco os membros aí da associação. O Vinícius é o nosso contador, secretário, o Everton é o responsável pela parte da informatização, a Edivânia está como agente de comunicação, né? Um breve resumo aí. O Tony Mar também é vice-presidente, estava fazendo um trabalho lá na faculdade dele, acredito que não sei se é pós-graduação ou doutorado, não lembro muito bem, mas ele também está sendo muito atacado, né? Então, só deixar registrado um pouco da minha história, né? Um pouco de como funciona esse abuso de autoridade. Para quem estiver ouvindo pela primeira vez, né, estiver vendo esse vídeo pela primeira vez, faço uma reflexão profunda, né, no âmbito aí de que é muito suspeito a gente ter um distúrbio psicológico onde o nosso pensamento, a gente acaba de pensar uma coisa e a voz fala o que você pensou, né? Então, digamos assim, um distúrbio assim, ele é muito lógico para ser um distúrbio, né? E assim, dá para desconfiar que tem informática por trás, que tem inteligência artificial fazendo, né, o envio dos pensamentos, das vozes, e isso aí me incomodou bastante, né, me deixou bastante curioso para tentar entender o que acontecia, né, junto com a sincronização aí do pessoal que persegue, que faz a calúnia nas ruas, que grita palavras, gatilho de fatos pessoais que a gente passou na vida para tentar nos deixar em estado de constrangimento, nos deixar desanimados, nos deixar desapontados, né? Mas, graças a Deus, eu particularmente tenho uma espiritualidade forte. Acredito que Deus não dá um fardo maior do que aquele que a gente pode suportar, né? Então foi só falar aqui, já mandaram a molecada gritar na rua aqui. Mas é isso, né? Então eu agradeço a Deus por vocês estarem aqui hoje, por a gente estar nessa família que a gente está hoje aí da associação, né? Graças a Deus está crescendo cada vez mais, a gente está fazendo trabalho de divulgação, fazendo o registro das pessoas para poder abrir depois as petições coletivas, que é só reforçando quem ainda não preencheu a ficha de inscrição, né? Para que vocês percam aí uns 3 a 5 minutinhos aí do seu tempo pessoal para ajudar a gente aí nessa causa coletiva, né? Então, muito obrigado a todos mais uma vez pela participação, vocês são muito importantes para nós. E passo a palavra agora aí para quem se sentir à vontade, quiser fazer uma manifestação também. Tava falando agora, tava falando agora há pouco das inteligências artificiais, né? É uma coisa chocante, porque se tu for analisar
há 10 anos atrás, mano, antigamente as pessoas, inteligência artificiais, não faziam porcaria alguma, não faziam imagens, não faziam áudios. Atualmente, as inteligências artificiais conseguem imitar vozes, conseguem imitar vídeos, pessoas, rostos, conseguem imitar personalidades, imitar tudo, inclusive até chegar num ponto que as inteligências artificiais vão estar controlando a humanidade e ameaçando elas. Porque se a humanidade, que essa inteligência artificial consegue controlar tudo que a gente faz, sabe de tudo que a gente faz no nosso computador, porque atualmente as pessoas são muito alienadas, tudo que elas fazem elas deixam no computador. Anotaçãozinha, do fazer hoje, os planos, calendários, inteligência artificial tá vendo tudo isso aí, ó, e vai usar contra você, tá ligado? Eles estão te rastreando, porque se tu mijar um pouquinho fora do pinico, eles já vão atrás de você, já vão te sequestrar, te perseguir, tá ligado? Essas inteligências artificiais. É verdade. Uma forma de controlar a humanidade. Eu tenho um movimento de pessoas, um grupo de pessoas, que ele luta pela liberdade do povo e a destruição do governo. Recentemente, um grupo de pessoas me acusou de pedofilia, mas com informações pessoais que, tipo, totalmente forjadas, tá ligado? Mas umas informações pessoais forjadas reais. E grande parte das informações pessoais, eles falaram que estavam tudo buscando as minhas informações pessoais, meu celular, minhas coisas. E eu tive a minha casa invadida várias vezes, abriram meu cofre, pegaram documentos importantes com relação à herança dos meus filhos, eles me estupraram no meio da noite, e eu fui estuprado por várias vezes, eles entraram várias madrugadas e me estupravam. Teve uma vez que ele falou no meu ouvido assim: eu vou matar você e toda a sua família. E eu vivo aterrorizada. Agora mesmo eles colocaram casa aqui para comprar um lote aqui do lado da minha, são mini chácaras onde eu moro, sabe? Chácaras de no máximo 5.000 metros e de 1.000 metros. A minha era de 4.000 metros, agora eu vendi um pedaço de 1.500, estou com 2.500 metros. Só que é dentro da cidade, não é chácara rural, é chácara urbana. Logo ali tem um hospital Unimed, tem o bairro Nobre, tem um local muito bom. Só que eles acharam por bem tirar minha paz, adentrando na minha casa, fazendo ameaça, me estrupando, para ver se calava a minha boca, sabe? E eu não calava. E aí o que eles fizeram? Eles começaram a armar crimes para mim, sabe? Começaram a armar crimes, crimes mesmo, de ir na casa que eu estava hospedada, ligar o gás da pessoa para dizer que era eu, roubaram o carro do advogado que em Campinas estava lidando com a nossa causa e levaram num lote de chácara que eu tenho aí perto de Campinas, incendiaram o carro dele, entendeu? Eles estão usando de vários meios para fazer com que eu pareça ou uma bandida ou uma louca, sabe? E isso está começando a me afetar muito, porque eu não faço essas coisas erradas. Eu sou uma pessoa honesta, sincera. Hoje mesmo eu liguei para um Uber que eu fiquei devendo R$15 para ele. Mas eu passei desde o dia primeiro que eu falei para ele que eu ia pagar para ele, e todos esses dias, com pesar na minha consciência, eu mandei a mensagem para ele, falei: olha, você merece um prêmio, eu vou te dar R$50, era 15, eu vou te dar 50 porque você foi uma pessoa paciente, piedosa, maravilhosa. E então eu não sou uma pessoa má, eu sei reconhecer quando eu estou errada, eu peço desculpa. Outro dia eu fui no supermercado, fiz a
uma compra, e quando chegou no caixa a menina me deu a nota, só que eu tô tendo apagão de tanto estresse. Aí eu falei, você não me deu a nota. Aí eu fiz o gerente ir lá em cima, tirar no computador, me dar. Quando eu cheguei em casa, eu fui ver, a nota estava na minha carteira. Eu chorei 2 dias, me recuperei, fui lá pedir perdão para ela, abracei ela dentro do supermercado. Falei, olha, você me perdoa, eu tô muito estressada, eu tô com uma dor de cabeça faz meses, muita vertigem. E eu não estava no meu normal, e, inclusive no momento que eu estava passando a compra, eu falei para ela, falei, nossa, faz 3 dias que eu tô com uma dor de cabeça que não sara, dia e noite, eu durmo sentindo dor na cabeça. E aí eu falei pra ela, falei, ó, você se recorda que eu falei pra você que eu tava com dor de cabeça? Ela disse, então, eu me recordo, tá perdoada, me abraçou, e eu sei reconhecer quando eu tô errada, mas quando eu não tô errada, quando eu tô certa, eu vou à luta, eu brigo mesmo, eu brigo de uma forma não diplomática, porque se alguém está querendo fazer você parecer errado, o errado é aquele que está fazendo você parecer errado, né? Então, eu tô muito chocada com a minha vida, do tanto que o mal prolifera, o mal não tem limite. Quando a pessoa é má, ela não tem freios, ela vai até o final. Em 2014 eles entraram de madrugada, tá na defensoria minha causa. Eu já foi julgada, só que se eu contar para vocês vão deduzir. Entraram, me pegaram dormindo, me socaram toda a minha cabeça várias vezes. Eu sentia minha cabeça fazer pá, 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 de um lado pro outro, assim, balançando com aquele soco, mas quando eles fazem isso, eles botam cloroforme na minha cara e eu não posso reagir. E meu corpo fica entregue, e depois me enforcaram, e eu senti aquele peso, devia ser uns 70, 80 quilos no meu peito, eu sou cardíaca, e então eu fiquei na época 3 meses sem conseguir digerir alimento, e foi aí que eu comecei a ter essas vertigens. O neurologista disse que não teve consequências esse soco na minha cabeça, que não tinha nada, que não havia uma causa específica para dizer por que eu tô tendo essas vertigens, e desde 2014 eu tô com essas vertigens. Então eu tenho horas que eu não acho explicação para tanto mal. O que eu vejo é uma vingança sórdida, são pessoas assim que estão gananciosas, que estão visando só lucro, e eles não param para pensar no ser humano, porque esse prefeito e vice-prefeito que eu denunciei foi comprovado pela Polícia Federal, na época veio uma carreata de PF, devia ter uns 20 carros para capturar todo mundo, porque tinha vários funcionários da prefeitura também de acordo e tudo, e foi descoberto que eles roubaram 100 milhões de reais. Então, quando eu denuncio alguém, eu às vezes demoro, eu fico um ano analisando, vendo os jornais, pesquisando, não sei o que, para ver como que está agindo aquela autoridade. Se eu vejo que ela está agindo mal, que está agindo errado, eu mando carta para a Procuradoria do Estado, eu mando carta para a ONU. Esse coronel que foi amigo do meu pai, ele me odeia porque a filha dele tinha 36 anos, meu filho na época, em 97, tinha só 17 anos, o meu mais velho. E ela começou a levar ele para cheirar cocaína e para trabalhar com traficante, barra pesada mesmo, cabeção da cidade. E aí eu fui na promotoria, denunciei ela, como na época não tinha a lei da pedofilia, eu não sabia nem imaginava o que era pedofilia. E ele tinha 17, ela 36. Nós fomos amigas de infância, eu e ela. E ela veio e disse para mim, eu vou passar por cima de você como um trator. E agora eu tô sentindo
descobri agora em 2018 que até gente do exército tá manipulando, esse vizinho aqui do lado, ele recebe carros verdes que vêm do exército para encher a piscina dele de água, fazer sei lá o que eles estão fazendo. Então, esse coronel, ele não sei se vocês entendem isso, o coronelismo, ele impera no Brasil. Nas cidades pequenas, se tiver um coronel, ele manda na cidade. Então, essa briga que eu entrei não é uma briguinha qualquer, é uma briga de poder, é uma briga de manipulação, é uma briga de perseguição, de levar a cabo mesmo, porque em 2014 eles realmente entraram aqui, tentaram me matar. Então eu tô vivendo todo dia, escorando a porta do meu quarto, mandei colocar 2 fechaduras a mais, com aquela chave mestra que não tem como violar, e tudo, essas coisas todas tá me deixando, tirando a minha paz, sabe, amigos? E às vezes eu penso que eles estão fazendo esse tipo de coisa, porque em 2005 eu senti como se eu, dormindo, como se eu tivesse tomado uma injeção, sabe? E foi quando eles escreveram penal no meu celular. Apareceu assim, eu tava mexendo no celular e apareceu penal. E era justamente na hora que eu estava pondo o nome de um juiz, que é da cidade de São José dos Campos, sabe? Então, por isso que eu estou te dizendo, que eu acredito que eles estão vendo tudo que eu faço na internet, estão manipulando, estão me ferrando mesmo, legal, me ferrando de todas as maneiras, sabe? E esse chip, eu acredito que está no meu corpo. Eu fiz a tomografia computadorizada, os médicos disseram que não tem nada estranho no meu corpo, não tem nenhum organismo, mas eu não sei se tem um exame específico, né, para encontrar isso. Eu não consegui descobrir se existe um exame específico para ver se eu estou chipada, porque já aconteceu de eu sair em viagem e eles mandam gente atrás de mim, Ouro Preto, São João del Rei, Caraguatatuba, vários lugares, eles me localizam, eles me encontram, eles me catam, sabe? E aí depois de tantas vezes, aí eu falei assim, não, agora quando eu sair eu vou largar o celular em casa, eu sempre tenho 2 celulares, e aí porque eu comecei a ver essas coisas, e aí daí eu comprei mais um celular justamente para quando estiver mexendo e eles estiverem manipulando, eu pegar o outro e filmar o celular que eu estou usando, sabe? Então eu tenho um muito bom, que é para mim fazer essas coisas e provar na justiça. Então eu acredito que essa vez que eu fui sem os celulares, eles me encontraram pelo chip, ou então por câmeras de vigilância, porque no meio tanto de gente que eu denunciei, tem policial militar, tem policial civil, eu denunciei policial federal, e então eu acredito que ficou bem acirrada mesmo a perseguição, como maré movediça, quanto mais eu faço, procuro que eles me ajudem, mais eu afundo, sabe? Tá terrível. Tá bom, querido, muito obrigado, Fabiana, sempre que você quiser. Vou só passar a palavra agora um pouco para as outras pessoas, mas sempre que você quiser falar, pode levantar a mão aqui, tá? Pode ficar bastante à vontade. Obrigada, gente. Obrigada. Só de desabafar com vocês e poder trocar uma ideia, porque eu queria saber se vocês entendem desse negócio do chip, se realmente isso pode acontecer, eles pôr um chip no corpo de um ser humano e localizar a gente através de um chip, sabe? E todas essas coisas, porque até na minha TV tinha escuta audiovisual, e pra você ter uma ideia, eu ligava meu som, eu gostava de ver um programa das rádios que mostrava o sucesso da semana, e toda semana eu ligava uma vez por semana o rádio, assim, numa altura média, e o meu rádio desligava sozinho, e é um aparelho
super bom, eu paguei caríssimo nesse aparelho. Na loja era o melhor aparelho que tinha. E eu cansei de levar no técnico e ele falar, não tem nada, não tem nada, não tem nada. E quando eu ligava esse programa, começava a cantar toda alegrinha dentro de casa, começava a espairecer a cabeça, o rádio desligava tudo e eu não conseguia mais ligar. Entendi. Essa parte técnica, vou pedir para direcionar a pergunta para o Francis, tá? Toda essa parte mais técnica. Só que antes disso, gostaria de passar a palavra para o Cláudio, que está com a gente também, Cláudio, e que levantou a mão. Tudo bom, Cláudio? Liga o microfone, meu amigo. Alô, não estou ouvindo. Cláudio, eu não estou ouvindo não. Acho que você está com algum problema com o áudio, meu amigo. Não estou ouvindo. Você está ouvindo o Cláudio, Francis? Alô? Não, é o áudio do Cláudio está ruim, Cláudio. Eu não estou ouvindo também não, Vinícius. Então, também não consigo ouvir aqui. Houve algum problema. Tem um nosso amigo novo que está aqui também na reunião, que tá como Stephen, né? Ele falou agora há pouco. Eu não sei qual é o seu nome, se é Stephen mesmo, mas seja bem-vindo também à reunião, tá bom? Vou estar vendo aqui. Beleza? Tá vendo aqui o pessoal. Tô com Domingos também mais uma vez aqui. Tudo bom, Domingos? Quer falar alguma coisa? Quer dar um oi aí? Não, tudo que eu falei eu já tinha pra falar, eu tô aqui acompanhando aqui. Tá, não, eu tava falando até agora com o Domingos. Ô Domingos. Não, ô Vinícius, boa noite, Vinícius. Tem outras pessoas aí, tem o Scorpio que tá com a mão levantada um tempão. E outras pessoas aí na sala também, tu pode rodar a sala aí, poxa. Não, sim, cara. Abraço aí pra Bíola. O Scorpio... Fica no grupo, Fabiola. No grupo Desculpa. Tá bom? Desculpa. Um abraço aí. Abraço, tá? Boa noite. Boa noite. Então dá pra oportunidade pros outros aí, Vinícius. Eu tô aqui ouvindo. Eu tô passando todo mundo. O Scorpio é o Cláudio. Ele teve problema com áudio, tá? Eu tô também com Everton Sagaz. Esse aqui é o Everton da diretoria? Eu acho que sim, né? Eu acredito que sim também. O Everton tá podendo falar hoje? Não, deve ser o Everton. Tá. Fabiola tá aqui com a gente. Não, a Edivânia também chegou com a gente. Boa noite, Fabiola. Boa noite a todos, né? Meu nome é Edivânia. Eu gostaria de falar que eu passo exatamente também por essas coisas aí. Só que contato comigo eles nunca tiveram, não. Desde que se iniciou, assim, contato físico de agressão, essas coisas aí que a Fabiola sofreu, eu nunca sofri, não. Já teve gente próxima à minha casa com armas, eu cheguei a ver, né? Isso aconteceu mesmo. Mas muita ameaça, fazendo medos, né? Isso aconteceu muito, mas nunca me chegaram a tocar, não. Graças a Deus, Deus me protegeu muito, mas muito mesmo, tá? E eu queria falar com você que eu sou de Minas Gerais também, tá? Uhum. Sou de Minas, Ipatinga. Você é de qual cidade? Eu tô em Três Corações. Ah, tá, não conheço. A família da minha mãe é toda aqui de Minas, meus avós, e a família do meu pai é do Rio Grande do Sul. Eu sou nascida em Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Ah, tá. Eu sou de Minas, aqui em Minas tem o Tonimar, que é de Juiz de Fora, tem o Thierry, que é daqui de Nova Era, tem uma menina também que é de Itabira, mas ela não se mistura com a gente, que ela tem medo de ganhar diagnóstico de esquizofrenia. Então ela fica mais de fora, que ela tem medo. Mas é isso aí, tá? Quando você precisar, se você quiser... Você tá em qual grupo? Eu não tô conseguindo ver aqui, mas eu tenho também, eles me arrumaram esse diagnóstico de esquizofrenia, linda, sabe? Mas só que é um médico que eu nunca fui, ele morava aqui na minha rua, sabe? Uhum. Mas eu nunca consultei bem com ele, sabe? Então
É aí onde que eu vejo a malícia, a maldade dessas pessoas, sabe? É isso que eles fazem. Assim mesmo, tá? Muito jogo sujo. Jogo sujo, bem, jogo sujo. Mas então tá joia. Aí você tá participando do grupo Salto Quântico, né? Eu falei para eles a princípio aqui na reunião, eu não tô conseguindo acompanhar, sabe? E eu fico com receio, porque as pessoas andam rindo na minha cara de mim na rua aqui, É assim sabe? mesmo que acontece, mas você não liga não, tá? Isso acontece De de todos falar nós. essas coisas, as pessoas não acreditam, sabe? Eu cheguei a pôr Não importa não, tá? Eu cheguei a pôr circuito de câmeras dentro da casa, sabe? Câmera pra todo lado, só não pus no banheiro, sabe? Vale a pena. E eles entraram daí e destruíram o meu circuito de câmera, sabe? Entraram e destruíram com o meu circuito. Eu gastei maior grana para colocar esse circuito de câmera do lado de fora. E eles destruíram com as minhas câmeras, destruíram com o circuito, o computador que eu comprei na época era um Pentium, o mais moderno que tinha. E eles destruíram com o computador, com tudo, sabe? Então eu não tô vendo, como que diz, como provar essas invasões na minha casa. Eu desisti de pôr câmera, porque eu falei, vou colocar de novo, vou perder dinheiro, não vou conseguir provar, porque eles têm a manha, eu acho que de como desligar do lado de fora a câmera, ou sei lá, eu não sei como, porque tem todo tipo de gente nessa gangue. E eles têm coisas que a gente não encontra no mercado, né, para comprar. É tipo de equipamentos, tipo de tecnologia que eles utilizam que não é disponível à venda. Então a deles é muito mais avançada, né? Eles diziam que estava não sei quantos passos na minha frente, que não adiantava nem eu tentar acompanhar. Eles falavam isso para mim, não é por V2K, é escrito, mensagem, assim, ó, no telefone, ó. Nós estamos 10 passos na sua frente. Uhum. E eu sou simplesinha, eu não entendo nada, eu não tenho nada, não tenho recurso financeiro nenhum. Então, assim, eles pegam a gente pra brincar, tá? Não é por vingança, não, é pra brincar com a gente. Mas brincar assim, pra ter... É vingança, bem, é vingança. Eles querem meu cabo mesmo, eles querem me aniquilar. Não. Você vai no meu Face, você vai ver, ó, faz pouco tempo eles vieram aqui e encheram minha caixa d'água de boa. Eles fazem isso com todas as vítimas, todos nós. Eu comecei a vomitar e eu não sabia o que era. Deixa eu te falar, todos nós passamos por isso. Olha, recentemente, sabe o que eles fizeram agora? Me deixou uma semana sem energia. E aí a gente entrou até com o advogado, está na justiça. Foram lá, desligaram, falou que a gente encerrou a energia. Até falei com o Francis que isso seria uma pauta para a reunião, que é perseguição, né, em cima dos alvos. A gente é considerado esquizofrênicos, mas nós nos identificamos por alvos, pessoas alvejadas. Então, assim, deixaram eu uma semana sem energia, fazendo hora com a gente, não queria ligar, falou que tinha até 15 dias para ligar. Aí a gente arrumou advogado e colocou na justiça. Tá, ligaram a luz. Falou que a gente tinha cancelado, depois falou que era o endereço que estava a conta pendente, vem e cortou o endereço errado. Sim, tudo bem, passou. Agora, essa semana, fizeram a mesma coisa com a casa do meu pai. E tá tendo lá o meu irmão também, que é alvo. Ele está sendo alvo, ele está sofrendo as mesmas coisas que eu sofri, só que ele é diferente de mim. Que eu, ao invés de me isolar no canto e ficar lá, quebrando a cabeça, eu fui atrás de informação. Eu fui na polícia querendo saber o que era isso. Eu fui em todo quanto lugar que eu podia ir. Né? Eu parei pessoas para querer saber o que está acontecendo. Então, assim, só que eu demorei para descobrir ainda. E quando eu descobri as vítimas e pergunto eles aí se eu saio de perto deles. Estou até hoje. E só me inteirando cada vez mais do assunto. E meu irmão é diferente. Meu irmão não quer nem saber. Mas as coisas continuam acontecendo, independente. Se ele entra com a gente, se não entra, vai continuar acontecendo. E aí eles cortaram a energia de lá também. Mandou uma carta pro meu pai falando, ó, atendendo o pedido do senhor pelo cancelamento, o pedido de cancelamento, a gente fez o cancelamento, né? Aí deixou lá meu pai também 5 dias sem energia. Aí a dona da casa, uma senhora de idade, foi lá na CEMIG, eles fizeram hora com ela, né? Falou que o gerente estava ocupado, que não podia atender. Aí eles vão pôr na justiça também. Então, para a senhora ver que isso acontece com todo mundo que é alvo. Não precisa ficar pensando que é vingança, que tem medo, sabe? Eles fazem isso com todo mundo.
todo mundo que é alvo passa poucas e boas, aqui em casa já sumiu as coisas. Eles não fazem muito porque eu fico, ó, qualquer coisinha, eu falo pra eles que eu tô provando que é um crime por trás do diagnóstico de esquizofrenia, tá? É isso aí, gente. Então, Fabíola, eu estou de prontidão se a senhora precisar de mim, tá? Tá joia. Salto quântico também. Eu também, se você quiser, a gente pode trocar ideia no meu Tá Facebook. joia. Mais uma pessoa aqui em Minas. Mais uma pessoa em Minas para falar com a gente. Força. Obrigada, bem, obrigada. Estou disposta bem para Tá você. joia. Pessoal, tô aqui também com a Fabiana Viana, tá sempre com a gente aqui também. Tudo bom, Fabiana? Quer falar um pouquinho? Tá com seu esposo aí? Oi, boa noite, pessoal. Peraí, Léo. Boa noite a todos. Boa noite, Fabiana. Boa noite. Tava ouvindo aqui, né? É muito triste essa situação aí, né? Da Fabíola, né? Enfim, de todos, né? Então, no meu caso, eu, né, como alguns já sabem, né? Eu não sou vítima, né? Eu sou esposa do Léo, é a vítima, tem meu filho que mas ele também não sabe. Tento falar para ele, explicar, ele não acredita, não quer me ouvir, acha que eu que sou a torturadora dele, sendo que eu tô querendo ajudar e não consigo. E me xinga, tô falando que eu que sou a torturadora dele, não entende. Hoje mesmo tentei falar com ele para ele participar da reunião, ele não acredita em mim de jeito nenhum. Acha que eu tô mentindo, que é mentira. Eu falei, tem uma associação, ele não acredita, falou que eu não sou mais mãe dele, que não acredita em mim, que não quer contato comigo. Então, eu não sou vítima, mas acabo sendo vítima porque para mim é muito triste ficar longe do meu filho, sem a gente viver na mesma casa e ele não olhar nem pra minha cara, falar que me odeia, que me, entendeu? Virar a cabeça dele do avesso, porque eu não sei mais o que fazer para ele poder entender o que está acontecendo com ele. Ele não sabe, porque ele passa por várias coisas que vocês relatam, tudo isso que eu ouço aí vocês falar acontece com meu filho, e ele não acredita em mim. Eu falo com ele não adianta. Hoje mesmo eu tentei falar, tentei trazer para a reunião, queria trazer ele para a associação, porque ele é uma vítima e as coisas que ele fala seria muito importante ele dar o depoimento dele, mas ele não quer falar, não quer saber. É muito difícil. Muito difícil mesmo. E é isso, né, gente? Mas não podemos desistir, né? Então, como eu falei, comigo não acontece nada, não passo por nenhum tipo dessas coisas aí que vocês passam, mas eu vejo o sofrimento, né, que vocês falam, sofrimento aqui do meu esposo, tudo que ele passa. Às vezes é difícil, porque ele se entrega demais, aí já falei isso pra ele, eu acho que ele se entrega demais, né? Ele se entrega demais. Eles manipulam ele o tempo todo e ele se deixa ser manipulado. Então, já falei, até o Francis mesmo já falou aí, não pode. Tem que reagir. Então, o que eu quero dizer é que eu fico vendo essas coisas, eu fico agoniada, porque a gente quer ajudar de alguma forma, eu fico pensando, meu Deus, até cheguei aqui a falar da reunião, né, da gente fazer aqui, eu queria muito poder fazer algo aqui em Petrópolis, para chamar a atenção das pessoas, para as pessoas que não conhecem, saberem, né, porque eu conheci a associação, foi através de depoimentos que eu vi na internet. Mesmo eu não sendo vítima, eu vi que o que estava acontecendo com as outras pessoas era a mesma coisa que estava acontecendo com eles aqui. Aí foi assim que eu conheci a associação. Aí entrei lá no site, aí conheci o Francis e assim eu tô, né, no grupo. Então eu vejo assim que o depoimento das pessoas é muito importante, porque eu só fiquei sabendo disso, eu também não entendi, não sabia que isso era possível acontecer, essas coisas, né? Meu marido que me alertou, é isso, olha, tu vê. Aí começou a me mostrar os vídeos, os testemunhos. Então, teve uma testemunha que eu assisti, que eu falei, caraca, é igual a mesma coisa que acontece com meu filho. Eu falei, não, gente, eu tenho que procurar saber, eu vou entrar nessa associação, vou entrar em contato, e assim eu fiz, né? E, sabe, eu quero fazer o que for possível para poder, sabe, de alguma forma ajudar, né, da maneira que puder, né, eu vou
inclusive tem que fazer. Pessoal, houve uma falha aqui. Já está retomando para a reunião, tá? Houve uma queda aqui de internet, infelizmente. É angustiante. Você não conseguir fazer nada. E revoltante, porque, meu Deus, né? A gente vê pessoas sofrendo e não, sabe, conseguir ajudar, nem dar uma palavra, porque às vezes você quer falar, né, com a pessoa, dar uma palavra, dizer o quanto você está preocupado, quanto você, enfim. Mas, para mim, está sendo muito difícil essa parte justamente por causa disso, porque meu único filho que eu amo, e ouvir dele que me odeia, que acha que eu que estou torturando ele, enfim, é muito difícil para mim. Mas eu não desisto, não vou desistir, vou continuar nessa luta e digo para vocês, não desistam, lutem da maneira que vocês puderem, e quem crê em Deus, confia, peça a Deus força, porque o que tem me dado força, gente, olha, aqui são 2, e não tem sido fácil. Ainda tem minha mãe, que eu tenho que cuidar dela, que tem 80 anos, no meio disso tudo. Então, olha, é Deus que tem me dado muita força, e eu tenho, assim, pedido muito a Deus direcionamento, o que fazer a coisa certa, e eu quero muito mesmo, falo com vocês de coração, fazer esse vídeo para falar para as pessoas o quanto é importante as pessoas saberem disso e procurar ajuda e entrar na associação e a gente conseguir aí esse tanto de gente que precisa, né, para a gente partir para cima aí desse negócio aí, porque, como o Francis fala lá no grupo, as vítimas precisam fazer as fichas, precisam dar os depoimentos. Tem tanta gente no grupo, se todo mundo fizesse, realmente o negócio poderia acontecer, né? Mas eu tenho orado, né? Cada um crê, né? Tem o direito de crer no que eu creio. Eu sempre coloco Deus na frente, sempre peço a Deus, tenho muita fé em Deus. Então, eu creio e oro. Tenho orado muito, pedindo muito a Deus para que a gente venha conseguir esse tanto de pessoas para estarem dando esse depoimento, para a gente poder conseguir fazer alguma coisa. Então é isso, gente. Obrigada e boa noite. Ok. Boa noite, bem, boa noite. Fabiane, Léo, obrigado aí pela participação, pela força de sempre. Eu já vou ver se eu retomo aí com a nossa amiga Fabiola. O Stephen teve que sair, não tem problema. Mas antes chegou a pessoa nova aqui, o Júlio César, se quiser se apresentar. Ô Júlio, pode ficar à vontade, ou se quiser falar aqui no chat, ou como queira, se apresentar aí, se você é visitante, eu não sei, tá? Pode ficar à vontade. É só ligar o áudio, enfim. E o Cláudio, você já resolveu a questão do áudio, cara? Quer tentar de novo? Tá como desligado aqui pra gente. Tá ruim o fone, é isso? O fone dele tá ruim. Então acho que não vai ser possível ele falar. O Júlio César também tá ouvindo aí, Júlio César? Se quiser falar, cara, quer se apresentar um pouco aí. Eu sei que chegou por último agora na reunião, tá? Então é isso, pessoal. Nossa amiga Fabiola. A Ivana levantou a mão. Quer falar, Ivana? Eu só gostaria de agradecer muito a Fabiana, que ela é nossa esperança aqui
que eu acho que a primeira pessoa, né, parente de vítima, né, que tem essa atitude bonita de se ver, que não encontra, tá? Encontra. Os familiares, a gente tenta comunicar com eles, eu já tentei comunicar com famílias de vítimas, eles não dão credibilidade nenhuma. Simplesmente eles nos ignoram. Simplesmente somos ignorados. E assim também pela nossa família, tá? Primeiramente pela minha, que a gente não tem conversa sobre esse assunto, não. Com a minha família, não. A gente pode conversar sobre todos os assuntos. Esse aqui, ele é um tabu. É difícil romper as barreiras. Você é um exemplo de pessoa, tá? É um exemplo. Isso aí é uma esperança para nós. Que tem jeito, que tem saída para a gente levar esse assunto para as famílias das vítimas, né? Que é onde eu sempre falei, a família também é vítima. Eu sempre falei isso. É a segunda vítima, a família. É a segunda vítima. Muito obrigada, Fabiana. Tamo aí pra somar. A Fabiana é uma pessoa muito importante porque ela não é vítima, mas ela é parente. Então é importante a gente ter essa diversidade de ter uma pessoa que não é vítima como testemunha, entendeu? Ajuda a dar maior credibilidade aqui na causa, tá? Eu quero ver se a Fabiola, né, que ela é a primeira vez na reunião, você quer fazer algum complemento, Fabiola? Falar um pouco mais? As perguntas que você... Se você quiser aproveitar e fazer as perguntas, o Francis está aqui também, nessa pergunta de mais caráter técnico. Então, né, amigos, eu tenho essa dúvida, sabe? Que eu tô com um chip no corpo, mesmo depois de eu ter feito essa tomografia, fez o corpo todo, não achou nada, mas mesmo assim eu continuo com essa sensação que eu tô com chip localizador e essas pessoas me encontram e não entendo desse negócio muito assim de stalking tudo, mas às vezes eu desconfio mesmo que eles possam estar fazendo de tudo, né? Porque eles têm poder, têm dinheiro, um se une ao outro, porque corrupção, vocês sabem como que é, né? Ela impetra num lugar e vai espalhando, vai ramificando, então ela pega desde o mais poderoso até o mais fraco. E as pessoas acho que não tô me gabando, mas não tem a força que eu tô tendo todos esses anos, sabe? De lutar contra, de ir lá denunciar. Eu gastei do meu próprio bolso para ficar 8 meses em Brasília, aluguel lá é caro, e ficar esperando uma resposta da ONU então quer dizer que a gente não tem, assim, como que diz, com quem contar, não tem uma tábua de salvação aonde agarrar, porque essas pessoas, esses corruptos, essas pessoas assim, eles não querem saber, eles passam por cima de você, né? E eu queria sair, inclusive, fazer em São Paulo, em uma boa cidade, outro exame e ver, porque eu penso que até o hospital aqui que eu fiz a tomografia estava corrompido, porque tem uma história de esse médico psiquiatra que me deu laudo de esquizofrenia, que eu nunca fiz uma consulta sequer com ele. Ele em 93 e 94 insistiu para comprar minha chácara aqui. Eu já estava com a minha casa construída, que foi eu que construí no terreno. E aí ele vinha do nada na porta de casa e, não, a senhora não vai vender para mim, não vai vender para mim. E olha para você ver, isso foi em 93, 94, e agora em 2014 que ele me deu esse laudo, e justamente quando entraram aqui para me matar. Então eu acredito, o promotor que mandou até me interditar
promotor da vara criminal. Eu fui na defensoria, no fórum, para denunciar crime, para a vara criminal. E ele me mandou para a vara civil e fez uma interdição com a minha pessoa. Me interditou. Eu não posso vender um pedaço do meu lote, eu não posso vender a minha chácara em Campinas, eu não posso vender minha casa, não pude vender meu carro, não posso fazer nada, entendeu? Eu não sou dona da minha vida mais. E esse promotor, ele é primo de um primo meu. E o pai dele é irmão desse meu primo. E a mãe desse meu primo era irmã da minha mãe. E ele me conhece desde criança. Ele sabe que eu sou uma pessoa consciente, honesta, idônea. E esse meu primo, que é primo desse promotor, ele era sócio de um dos caras que eu denunciei. Então, se vê claramente que é uma manipulação, entendeu? E eu não estou conseguindo reverter aqui no fórum daqui, porque justamente eu vou lá e eles falam, não, você traz um atestado dizendo que você não tem esquizofrenia. Só que os médicos daqui também estão tudo contaminados, estão tudo, porque é uma corrupção que corre solta aqui. Para vocês terem uma ideia, eu denunciei um juiz federal que tinha a chácara de frente com a minha aqui. Eu denunciei um promotor da comarca que ocupava 4 cadeiras na comarca, não podia, porque um promotor ele tem que ficar com uma cadeira só. E na época eu descobri no rabo dele, através da universidade que nós temos aqui, que foi quando que caiu a ficha, eu descobri que ele também era curador da universidade, ou seja, mandava no dinheiro da universidade. E naquela época os universitários estavam fazendo até passeata nas ruas, reclamando, cadê o dinheiro da universidade? Aí caiu a minha ficha, eu falei, opa, peraí, esse cara tá fazendo coisa errada. E eu ia lá no fórum, falava com ele das coisas que eu tava passando, e ele, várias vezes que eu fui, eu não conhecia a cor da voz desse homem. Ele ficava, eu entrava com ele mudo e eu saía com ele calado, sabe? E aí eu falei, peraí, existe uma cumplicidade aí, existe uma coisa muito errada aí. Mandei a carta para a procuradoria em 7 de dezembro, quando foi em fevereiro, a Polícia Federal pegou ele, descobriu as cagadas que ele fazia, e ele estava ocupando a cadeira de PROCON, a cadeira de Infância e Juventude, a cadeira criminal e fazendo a curadoria da universidade, ou seja, ele estava errando 3 vezes, porque ele só podia ser o promotor criminal, entendeu? Então, de 2008 para cá, eles construíram um presídio aqui enorme, sabe? Aí eu comecei a deduzir, peraí, um presídio na cidade quer dizer que tem muito bandido. Aí eu denunciei um advogado que estava cuidando de uma causa para mim, de um cachorro que eu tinha pitbull, matou o cachorro do vizinho da frente, que alugava desse juiz federal, e era policial militar, né, o rapaz. E quando chegou na audiência, o juiz que estava na audiência virou para mim assim, e não adianta tentar recurso na vara, na Justiça Maior, agora fugiu o nome, porque eu vou fazer de tudo, você não vai ganhar essa causa, sendo que eu tava com fotos do cachorrinho do cara entrando no meu terreno, o meu cachorro brincava com o cachorrinho dele, sabe? E só que naquele dia eu dei azar que ele tava atrás de uma cachorra no cio, e o cachorrinho veio se meter no romance dele com a cachorra, e um pitbull, quando ele sobe em cima de alguém, equivale a meia tonelada. E então eu tomei esse processo, sabe? E aí durante a audiência eu escutei o advogado que estava me defendendo falando com o advogado que estava defendendo o policial. Mas vingar nela pra quê? Mas vingar nela pra quê? Aí eu escutei atrás da porta, ele não viu que eu estava atrás dele, nem eu queria escutar, foi casual, eu estava ali atrás da porta e escutei, sabe?
Aí que começou a cair minhas fichas. Eu falei, opa, tem juiz, tem promotor, tem policial, tem tudo me vingando aí, né? E então é isso, sabe, gente? É uma luta que tá parecendo uma areia movediça. Quanto mais eu tento sair, mais eu afundo. E eu fico achando que eles estão, tipo esse negócio stalkeando, né? Como é que fala? Eu não sei. E eu acredito que eles possam estar fazendo isso comigo, só que como eu não entendo desse assunto, não sei como funciona, como eles conseguem fazer isso, eu falei, opa, quando eu vi um moço moreno, alto, eu não me recordo o nome, eu vi na internet, convidando para entrar no grupo, sabe? Aí eu falei, nossa, é agora. Se eu perder essa chance, eu nunca mais eu vou ter outro, né? E eu já tô todos esses anos ralando aqui na mão deles. E aí eu falei assim, não, eu vou entrar nesse grupo, vou procurar descobrir o que é isso, que eu posso estar passando por isso, né? Então é isso, sabe, gente? Nessa brincadeira eu já... a ONU pegou o juiz federal, a Polícia Federal pegou prefeito e vice-prefeito, pegou promotor, sabe? Pegou policial militar. Agora, há 2 meses e meio atrás, eu dei um telefone na polícia e... Aí pegaram uma gangue de Belo Horizonte, que eu não sei o que tem a ver mas era uma gangue de policiais civis, sabe? Então, quer dizer, o povo que eu tô lutando aqui não é qualquer um derrapado, é gente do poder, e essa gente pode manipular o que quiser, né? Eles podem manipular o que quiser. Aí foi onde que eu achei esse grupo de vocês na internet, e vi a chamada para entrar no grupo, né? E falei, não, vou entrar. Só que aí eu andei lendo umas coisas, tem uns códigos assim com letras e números que eu não entendo dessas coisas, né? E aí eu fico sem saber, mas aí eu falei, não, a hora que eu criar coragem para falar o que eu tô passando, por que eu tô procurando o grupo, tudo, eu vou me comunicar com esse pessoal e falar a verdade, vou me abrir, porque não tem como eu descobrir sozinha, né? Então eles podem estar fazendo isso comigo, eu só não posso não estar percebendo, né? Porque como eu disse, eu sou leiga nisso daí, completamente leiga. E então eu desconfio que eles possam estar fazendo isso comigo, sabe? E aí eu quero ver se eu consigo aprender com vocês, como que fala, decifrar esse código, esse enigma, né? Porque eu fico impressionada com essas coisas. Não tem lógica, não tem explicação. Não consegue achar o porquê que eu tenho. E eu escuto um zunido no meu ouvido, sabe? A hora que eu começo a pensar nesses negócios, assim, nesses problemas, nessas pessoas, vem um zunido no meu ouvido, assim, que parece que colocou um zunido fino, assim, sutil, mas é como se tivesse uma coisa na minha cabeça. Aí eu fico pensando, será que é esse chip? Então é isso, sabe? E aí eu queria, sei lá, descobrir um jeito de fazer uma verificação bem lógica, bem razoável mesmo, se eu tô com isso, com um chip no corpo, se através desse chip eles me localizam, me escutam, pode interferir no meu raciocínio, interferir no meu pensamento, na minha razão, sabe? E eu fico todo dia dormindo e acordando pensando nisso, todo dia, e é uma coisa assim que até durante a noite eu tô dormindo, e engraçado que eu não tinha isso, eu tô dormindo e parece que eu tô pensando, que eu tô raciocinando nesse problema, sabe? É horrível, é muito ruim, eu tô me sentindo uma pessoa arrasada, e não tem a quem recorrer.
que se eu for falar isso para um médico, psicólogo, eles são tão cabeça pequena, psiquiatra, aí mesmo que eles vão dizer, tá louca. Que aqui não tem se você pega um médico da USP, da Unicamp, eles já são bem informados, são bem estudados, são pessoas assim, super, hiper preparadas, né? Mas aqui não, aqui você vê um psiquiatra que ele formou há 20 anos atrás e não fez, como que fala... como é que eu posso falar? Que vai melhorando. Oi? Mestrado, doutorado. Eles não continuam estudando para ver o que tem de mais moderno, o que surgiu, sabe? É aquele cara acomodado, que ele sai do consultório, vai para casa, dorme, volta pro consultório, sabe? Então, tem certas coisas aqui que eu estava fazendo tratamento com psicólogo, fiquei quase 2 anos indo toda semana, nas horas marcadas, o cara brincava com o meu tempo, sabe? Eu chegava lá, ele desmarcou, eu voltava para casa e quando passou 1 ano e meio, eu falei assim, olha, doutor, eu quero que o senhor me dê um laudo. Aí ele pegou e falou assim, eu não dou laudo. Aí eu falei, uai, mas como? O senhor tinha que me dar um laudo. Aí ele, não, eu não dou laudo. O psicólogo não dá laudo. Aí eu falei, gente, não é possível isso. Que eu sabia que o psicólogo tinha que dar laudo. Aí eu cheguei em casa, chorei pra caramba, que eu falei, putz, fiquei 1 ano e meio nesse cara com a esperança dele me dar um laudo positivo. Agora o cara me disse que não dá laudo. Aí eu falei, caraca, o que eu faço? Eu perdi meu tempo. Aí fui pesquisar na internet, consultei pela internet 3 psicólogos e os 3 falaram que sim, que dá laudo sim, que o psicólogo pode dar laudo, ele só não dá se ele não quiser. Aí eu falei, bom, então ele não quer me dar laudo para favorecer esse laudo de louca que me deram, né? E ele era, depois eu fui descobrir, ele era afiliado aos ambulatórios da prefeitura. Então, aí eu falei, opa, peraí, os Vingadores estão manipulando o psicólogo para não me dar laudo, né? Aí caiu a ficha, aí eu fui mais algumas vezes nele e avisei ele, eu falei assim, olha, doutor, se o senhor não me der laudo, eu vou parar de tratar com o senhor. E aí eu parei, porque eu não estou confiando nem em psicólogo aqui, eu não estou confiando em psiquiatra, eu não estou confiando em advogado, eu não estou confiando em juiz, eu não estou confiando em delegado, entendeu? E não estou podendo confiar em ninguém aqui, sabe? Não estou podendo, tanto que justamente por isso que eu mando as denúncias para Belo Horizonte, na Procuradoria, eu mando para a ONU em Brasília, entendeu? Por causa disso, porque aqui, se eu for lá denunciar, fica como uma denúncia vazia, entendeu? Eles não fazem nada, porque eles favorecem as pessoas que estão manipulando para minha desgraça, para minha infelicidade, tirar minha paz, tudo isso. Você ter uma ideia, os meus gatos, eu tenho há 6 anos meus gatos, né? Eles nunca somem. Eu chego aqui na janela do meu quarto, eu grito, todo mundo, eles vêm rapidinho, pula, entra pra dentro de casa. E agora, em menos de 1 mês, eles fizeram mal para 2 gatos meus, entendeu? Então, eu tô, como que diz, vivendo em estado de choque aqui. Vivendo em estado de choque. Esses dias eu cheguei a cogitar a ideia de vender tudo e sair do país. Porque eu vi que praticamente aqui no país nada, essas instituições de justiça, de polícia, de coisa, não funciona direito, não funciona. É tudo órgãos de manipulação. São pessoas que manipulam o poder
E quem tá no poder não quer sair, sabe? Eu descobri isso agora. A pessoa, quando ela senta na cadeira do poder, ela se empodera demais, entendeu? E às vezes pode até ser uma pessoa boa até chegar lá, mas depois que chega, não tem como sair desse jogo de manipulação. Não tem como sair. O cara perverte e se converte em corrupto e entra no jogo deles e não tem como você recorrer a essas pessoas, sabe? Eu tô tão, assim, como te diz, tão calejada, que a gente fala aqui em Minas, eu tô tão calejada, que eu tô, abriu a minha intuição, eu tô tendo coisas assim telepáticas. Esses tempos eu pensei numa amiga. Eu fiquei um ano pensando que ela é da minha amiga de infância. Falei, nossa, eu escutava a voz dela me chamando assim, nítida na minha cabeça, e eu fiquei um ano, ai, vou ou não vou na casa dela, vou ou não vou na casa dela, vou ou não vou. Gente, dali a pouco ela se suicidou. Eu fiquei transtornada demais com isso, sabe? E teve uma outra que essa também aconteceu. Ela teve um problema, ficou ausente, e aí eu comecei a pensar nela, menina, eu pensei 2 dias só nela, pensei 2 dias, ela me aparece aqui na porta, ó, Fabiola, eu te trouxe um saco de café da roça, não sei o quê, eu fiquei assim, de queixo caído, eu fiquei, como é que fala, abobada, fiquei boba. Falei, gente, não é possível. E eu tenho uma intuição muito grande, sabe? Se eu chegar numa delegacia assim, eu olhar pra cara do cara e o cara olhar pra mim, eu já leio o pensamento dele, eu sei que aquele ali eu não vou poder falar porque é corrupto, porque isso, porque aquilo, sabe? E eu fico impressionada.